Eu fiquei e anotei 3 frases, não são frases propriamente, mas 3 itens, coisas que estão acontecendo no Brasil, que aconteceram no Brasil, tudo em função da chamada lei, e que aparentemente são 3 coisas desconexas. Mas não são, quando a gente vai olhar. Então é o seguinte, a Enel, a empresa que distribui energia em alguns lugares, inclusive em São Paulo, deixou São Paulo às escuras. E quando a gente foi olhar, apesar dela ter deixado São Paulo às escuras, apesar dela fazer um serviço ruim, apesar dela ter feito um trabalho porco, ela cumpria a lei. E é fato, ela efetivamente cumpria a lei. Cumpria a lei, cumpria as regras, cumpria as determinações da ANEEL. Ou seja, a Enel deixou São Paulo às escuras em mais de uma ocasião, cumprindo a lei. O plano de saúde Unimed cortou o plano de uma senhora com 102 anos, cumprindo a lei. Na percepção, na interpretação, na afirmação da Unimed, as regras da ANS permitiam que ela cortasse. O caso foi parar na imprensa, virou um escândalo, porque é um escândalo, e a Unimed disse, não, nós vamos manter o plano. Mas quando mandou o comunicado para a senhora, dizendo que o seu plano foi cortado, ela argumentava que cumpria a lei. O camarada que atropelou e ganhou fama, né, notoriedade, virou um caso assombroso. O camarada pegou um carro, bebeu, no caso era um Porsche, virou o símbolo Porsche, atropelou e matou o motorista de aplicativo. Ele fugiu do flagrante, com a ajuda da mãe, escaparam do flagrante, se apresentaram dias depois na delegacia e saíram pela porta da frente, cumprindo a lei. Então, eu peguei essas 3 histórias, essas 3 afirmações. Quer dizer, se a Enel deixa São Paulo às escuras e faz isso cumprindo a lei, se a Unimed corta o plano de saúde de uma senhora de 102 anos, cumprindo a lei, se o camarada atropela e mata e sai da delegacia pela porta da frente, cumprindo a lei, eu acho que chegou a hora da gente parar e falar, vem cá, nós não temos um problema com a lei, não é? Porque não são criminosos, Enel, Unimed e o camarada que atropelou, obviamente é um criminoso, mas sair pela porta da frente da delegacia não era ele fugindo da penitenciária de Mossoró. Ele saiu porque o sistema permitiu que saísse. Então tem alguma coisa acontecendo no Brasil, não é de hoje, mas que a gente tem que começar a olhar para essas torneirinhas e começar a fechar, porque tem uma goteira no nosso sistema legal. Quando diz respeito a uma relação de consumo, que é o caso do plano de saúde da Unimed e é o caso da Enel, como é que as coisas estão funcionando, né? Como é que o PROCON consegue proteger, né? A Enel, por exemplo, vai recebendo as multas, aí não paga, recorre, quando chega no limite administrativo, aí entra na justiça. Ela está fazendo tudo conforme a lei, né? Então, temos uma questão complicada, porque casos como o da Enel e casos como o da Unimed só tem um jeito de resolver. Ou mudando a lei, ou então entrando no caso a caso na justiça. Argumentando óbvio, quer dizer, eu não posso ter uma lei, eu não posso usar a lei, porque são usos da lei, para criar uma relação com o consumidor que é uma relação tirana, em que eu imponho um padrão de serviço péssimo, mas uso a lei a meu favor.
que é como a gente viu acontecer no caso da Enel, que atende todas as normas, que atende tudo, está tudo certo, entre aspas, está tudo legal, entre aspas, mas está. E no caso da Unimed, se não tivesse o escândalo, é uma briga que vai parar na justiça, para em algum momento o juiz dar uma liminar, não há dúvida de que a associada ia ter condições, ia ganhar, mas ela tem 102 anos e teve o plano interrompido. Como é que pode isso acontecer no Brasil? E no caso do camarada que fugiu do flagrante com a ajuda da mãe, não há dúvida de que a gente tem que começar a pensar em mudar a lei. Tem que mudar a lei. E talvez tenhamos que mudar a lei também no caso Enel e no caso da Unimed. Temos um problema acontecendo no Brasil. Nos Estados Unidos, o camarada que matou seria preso e a mãe dele também seria presa. Muito provavelmente. E se conseguissem provar que não são pessoas que oferecem risco para a sociedade, receberia o direito de sair com uma fiança monstruosa, bem elevada, e não uma fiança como a que eles receberam, R$500 mil. Não que seja pouco R$500 mil, mas para eles é pouco. Você receberia uma fiança monumental para pegar empréstimo se fosse para sair da cadeia. Então nós temos um sistema, como disse um advogado com quem eu conversei, um belo de um analista com quem eu conversei hoje, é uma visão liberaloide. Não é liberal, é liberaloide. Atropelou, matou, tem direito a uma morte. O objetivo da pena é punir. Não, mas ele tem o direito de recorrer em liberdade. Sim, tem. Por isso que a lei tem um problema. E não é uma lei que a gente tem que fazer contra motoristas de Porsche, porque essa discussão no Brasil chega a ser irritante. Porque toda hora tem alguém que mata no trânsito, com Kombi, com furgão, com carro velho e também com Porsche. Muito menos com Porsche, que tem menos Porsche no Brasil. Não adianta a gente ter raiva do Porsche, daqui a pouco a gente tira os Porsches e tirando os Porsches não tem mais atropelamento e fuga. Claro que tem. Então nós temos que ter uma regra mais severa para isso. Atropelou, matou, fugiu do flagrante e o camarada é beneficiado porque não foi preso em flagrante, deveria ser o contrário. Já falei isso aqui. Você tem uma conta para pagar. Até o vencimento é um valor. Depois do vencimento fica mais caro. Por que o camarada, ao fugir, tem um benefício? Olha só, ele fugiu com a ajuda da mãe e tem um benefício. O benefício que ele recebeu é não ser preso. Porque fugiu. Ah, não, mas é que ele tinha medo de, sei lá, linchamento. Não, porque eu levei para o hospital, porque a mãe inventou uma conversa mole de que levou para o hospital. Cana para os dois. Em qualquer país sério, a punição ia ser mais severa do que aqui no Brasil. Então tem uma questão para resolver, que é importante que a gente discuta. E no caso das relações de consumo, também temos que rever isso. Será que esses contratos, será que as agências regulatórias, será que o Congresso Nacional não prevê leis ou as agências prevêem normas, regulamentos, estatutos que acabam sendo muito generosos? É uma questão para a gente discutir. Aí quando você vai discutir o assunto com o plano de saúde, de uma forma geral, eles dizem, não, nós precisamos ter um equilíbrio. Então nós estamos com um problema geral, nós estamos tendo prejuízo. Pouco importa. O que não pode é uma pessoa contratar um plano, pagar direitinho e a certa altura o contrato prevê que simplesmente possa ser o plano cortado. Mas cortado por quê? O que a pessoa fez de errado? Imagina uma escola em que no meio do ensino médio a escola tem o direito de mandar o aluno embora sem motivo. Sem motivo, só porque ele chegou aos 15 anos. No caso, porque ela, sei lá, porque resolveram mandar ele embora, cortar o plano, porque ela tinha 100 anos, 102 anos. Uma coisa é um aluno ser expulso da escola porque é arruaceiro, porque briga com todo mundo, porque faz confusão e tal. Mas ser mandado embora da escola não pode. Simplesmente não pode. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos absolutamente separados um do outro. Um caso de atropelamento e fuga,
um caso de consumo, os dois casos são de consumo, mas um na área de saúde e outro na área de energia, prestação de serviço nos dois casos, mas em áreas diferentes, em que, nos 3 casos, os beneficiários da pilantragem são pessoas que estão cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Então a gente tem que começar a rever. O Brasil tem um encontro marcado com essas leis. E aí está aí o Congresso Nacional, está aí o Senado Federal, está aí a Câmara dos Deputados, para, quando se trata de legislação federal, que é o caso, nos 3 casos, a gente tem que olhar e falar, peraí, nós vamos ser um país avançado ou não. Nós vamos ter uma relação de respeito em que quem tem o lucro tem a responsabilidade, quem tem muito lucro tem muita responsabilidade, e quem tem o direito de tirar uma carteira de motorista tem que saber que aquilo ali é um contrato social. Eu assumo, por meio dessa carteira, o compromisso de dirigir nesta e naquela situação, e não depois argumentar que perdi o controle. Peraí, pegar um carro e andar numa velocidade acima da velocidade permitida da via e acertar um outro carro por trás que estava andando na mesma direção, é uma loucura. É uma loucura. Outra coisa é, apareceu do nada, uma pessoa atravessa a rua no lugar que não deve, fora da passagem de pedestres, e aí é diferente. Aí pode-se dizer que houve um acidente. Agora, não dá para chamar de acidente isso que aconteceu. Então, queria chamar a atenção para isso. Toda hora que a gente ouve, tem essa discussão, a gente ouve falar e diz, olha, tá dentro da lei. E tá. Então nós temos um encontro marcado, deveríamos ter um encontro marcado, estimulado pelos deputados, pelos senadores, pelos deputados estaduais, pelos vereadores, cada um na sua área de responsabilidade, para rever as tais das leis. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas é a opinião que eu tenho sobre o assunto.